a pessoa quer criar um novo hábito que substitua um hábito anterior. Só que se ela não levar em consideração que o hábito anterior tinha uma intencionalidade, ou a reação anterior, ou a compulsão anterior, ela tem dificuldade. Então o sujeito procrastina, ele tem algum ganho em procrastinar. Qual que é, Eric? Não sei, cada sistema tem o seu ganho. Pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Mas existem alguns arquétipos. Por exemplo, a maior parte das pessoas é porque querem relaxar um pouco mais, é porque querem aproveitar mais o momento presente. Outras procrastinam porque tem uma intencionalidade de fazer com mais adrenalina. Tem gente que já se condicionou a deixar de última hora, e aí na última hora vem aquela adrenalina, e na adrenalina o cara executa coisas que não executou nos últimos 2 meses ou 2 anos. Então tem condicionamentos. Você fala, pô, mas é ruim, Eric, o cara deixa pra última hora. Mais ou menos, o cérebro dele tem um ganho com isso. Mas faz mal pra ele. Sim, apesar de ter uma consequência indesejada, tem um ganho. Um ganho Sim. primário ou secundário, não importa. É um ganho. O ganho pode ser maior ou menor, mas tem um ganho. Sim. Então, eu não posso dizer que essas coisas são ruins. Tudo é bom porque busca uma intencionalidade. O problema é que gera uma consequência ruim. Sim. Então, se o cérebro hoje tem só um caminho, o caminho é a cerveja, o caminho é a pornografia, o caminho é o grito, o caminho é a agressão, o caminho é qualquer coisa do tipo. Ou às vezes não é tão escancarado, o caminho é a procrastinação, o caminho é o sedentarismo. O cérebro tem uma programação que está buscando satisfazer algo por um caminho único. E se eu pudesse satisfazer a mesma intencionalidade por um caminho que seja mais saudável? E se ao invés de eu procrastinar, cara, eu busco janelas de tempo para eu relaxar um pouco mais e para eu ter estado de presença de verdade? E se ao invés de eu buscar a dopamina da pornografia, eu busco a dopamina de verdade, de estar em um momento de carinho, de intimidade com o meu cônjuge, com a minha cônjuge? Isso começa a mudar o cérebro. O cérebro pensa, cara, esse caminho atendia. Mas esse outro atende e ele é mais saudável, ele é mais duradouro, saudável. ele não me machuca tanto no segundo momento. O cérebro faz a nova escolha. Então a gente não arranca a escolha do cérebro, a gente adiciona a escolha. Quando você adiciona a escolha, o cérebro meio que torna obsoleto a escolha anterior, não faz mais sentido, entendeu? Cara, vem muito de encontro ao que a gente trabalha na missão Marca da Vitória, que a gente chama de cura interior, que é os 3 pilares de Santo Agostinho. Agostinho, ele fala em 3 passos que a gente leva como pilar de cura interior, que é o conhece-te, aceita-te e supera-te. Eu adoro Santo Agostinho. Eu cresci estudando em colégio agostiniano, acredita? Olha que legal. Agostiniano de São José, em Já São viu Paulo. muito isso então? Adoro. E é exatamente isso. Para você entender essa intencionalidade, eu preciso primeiro me conhecer. Aceitar que eu preciso de um processo de cura e depois me superar, né? Exatamente. E esse é um ponto, o autoconhecimento, né? Eu tenho uma frase do Napoleão Hill que é muito alinhada com isso. Ele dizia assim, um inimigo, né? Descoberto, um inimigo revelado é um inimigo semi-derrotado. O inimigo revelado é um inimigo semi-derrotado. Uau. É como se, quando eu me conheço, quando eu tomo consciência da intencionalidade, porque as pessoas, via de regra, não se questionam disso, né? Quando eu paro e falo, cara, qual que é o ganho que eu tenho de fazer o que eu faço? Já começa a enfraquecer aquele processo, já começa a abrir a janela que outras possibilidades eu teria mais sustentáveis. Sim. Mas qual que é o padrão? A pessoa fala assim, cara, o álcool é ruim, a pornografia é ruim. Sim, é ruim porque traz consequência indesejada, mas primeiro olha pra isso e fala, o que eu tô ganhando com isso? Porque se eu fecho a porta e já rotulo que isso só me faz mal, é como se eu não me conectasse comigo mesmo. O que eu tô querendo lá no fundo. Isso. A minha intenção real. Isso. Então, a gente fala assim, primeiro faz uma conexão com essa parte sua do seu inconsciente. É como se nós tivéssemos miniaturas. Existem muitos mini-Erics, existem muitos mini-Tones aí dentro. E cada parte dessa, algumas estão funcionando melhor, outras mais bugadinhas. É como se eu dissesse, cara, deixa eu entender o que você está buscando para eu te ajudar a atender isso de um jeito melhor e que eu hoje, com o meu entendimento, entendo como algo melhor. Então eu, por exemplo, hoje, nossa, é raro eu consumir alguma coisa de álcool, um vinho ou outro, mas no passado meu avô era alcoólatra, eu consumia um pouco mais. Nunca fui alcoólatra, mas consumia muito mais. Cara, hoje em dia não combina, sabe? Pra mim é uma taça de vinho e no máximo isso e vez ou outra. Então lá em casa nem compro praticamente álcool. Vez ou outra eu ganho uma garrafa de vinho e fica lá meses. Antes, quando eu consumia muito álcool, não exagerado de ser alcoólatra, mas era constante, toda semana, 2, 3 dias, ter que tomar uma cervejinha no jantar, ter que tomar um vinho. E o problema é ter que. Aí isso era um problema. Então, logo que eu comecei a viver de uma forma
melhor, mais saudável, mais espiritualizada, que eu via que aquilo não combinava muito, eu rotulei como totalmente negativo. Quando eu rotulei como negativo, é como se eu perdesse o canal de conexão com essa parte do meu inconsciente que ainda pedia para eu fazer isso. Quando eu falo, tá, deixa eu entender, ok, é ruim porque traz consequência desejada, mas deixa eu não sair rotulando logo de largada de tão ruim. Me explica que ganho você tem inconsciente ao fazer isso que faz. Sim. Cara, abriu uma porta de mudança tão mais leve, tão mais leve. Eu não briguei comigo mesmo. A intenção. Isso, exatamente. A intenção era relaxar, por exemplo. Por exemplo, na maior parte das vezes era relaxar, espairecer, descomprimir. Hoje eu relaxo tão bem quanto, muito melhor na verdade, sem ter que lidar com álcool. O álcool para mim não é uma boa porta mesmo. Sim. E, enfim, dispara gatilhos da família e tudo mais. Então eu prefiro manter distância do álcool, não gosto. Mas eu primeiro tive que fazer esse contato para trazer essa conexão. Aí você se conheceu. Exato. Esse é o ponto, né? É. O autoconhecimento é master para todo mundo, né? É fundamental. Em todas as áreas. Se eu não conhecer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo, eu não vou estar me conhecendo em si, eu vou estar fugindo de mim mesmo. E sabe uma coisa que eu vejo muito, Tony? Nós cristãos, a gente tem uma tendência, a maioria de nós, não todos, seria uma generalização, mas a maioria de nós tem uma tendência a achar que sempre o divino, Deus, o Espírito vai trazer todas as respostas. Mas será que ele já não deu as premissas e algumas respostas, alguns mistérios cabe a gente cavocar? Para mim, o que é a mente inconsciente? É muito louco porque eu trabalho com uma coisa, Tony, que eu não posso demonstrar. Não é uma caneca que dá pra vender, né? Eu sou absolutamente capaz de demonstrar o cérebro. O cérebro aqui é uma máquina, 1,5 kg mais ou menos, eu trago um exemplar e eu mostro, mas eu não sou totalmente capaz de demonstrar a mente. Porque a mente humana é essa inteligência maior que ela está em tudo. Cara, eu tenho um neurônio sensorial que está conectado a essa grande mente pelo corpo inteiro. Eu tenho neurônios por toda a estrutura, eu tenho fios ligando uma ponta a outra. No estômago, né? Isso, no estômago, no intestino, no segundo cérebro, tudo, agora cara. Descobriu. É muito louco porque, pensa comigo, eu tive que fazer uma cirurgia 13 anos atrás, quase 14 anos atrás, no coração. Eu tinha uma atividade elétrica exagerada no coração, gerava uma arritmia, extrasístole, ventricular e tal. Entraram com um catéter no meu corpo, foram até a parede do coração e vasculharam onde estavam essas células na parede do coração e foram cauterizando as excessivas. Uma cirurgia, cara, belíssima, assim, um negócio incrível da medicina. Altamente tecnológico, complexo, robusto e tal. Por quê? Porque quando eu tinha atividade elétrica demais no coração, ele neutralizava o movimento. Então, imagina que tem todo um compasso no coração, né? Tum, 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 tum. E eu tinha um tum, tum, tum. E aí o sangue não passava de uma cavidade para outra e não bombeava no fluxo. Porque você tem que pulsar de um lado, pulsar de outro e saía. E aquilo me fez começar a pensar, onde é que está essa inteligência que regula tudo isso? Onde é que está a inteligência que criou essas células elétricas, que no meu caso criou um pouquinho além? E a gente tem atividade elétrica, campo magnético, e não está conectado na tomada. Não tem que carregar a bateria. Uau. É um negócio muito assim, mas não tem do jeito que a gente está acostumado, né? Sim. Cara, é um negócio magnífico. Aí comecei a pensar, há uma inteligência, há uma mente que eu não sou capaz de demonstrar fisicamente. Então eu trabalho com uma coisa que eu não sou capaz de demonstrar fisicamente, que é a mente humana, sobretudo a mente inconsciente. E eu sempre pensava, cara, o que é essa mente inconsciente? O que é? E para mim a resposta é que é um portal ao divino, o portal à transição da alma para o espírito, é um portal com Deus, é um portal com essa inteligência soberana e maior, é um portal com essa sensibilidade. Eu sempre gosto de limpar as coisas, sabe? O que é do espírito, o que é da alma, o que é intuição, o que é uma dedução inconsciente, mas é um portal para mim. Cara, você tá falando uma coisa que Santo Inácio de Loyola, grande doutor, ele dizia que a alma é um mundo interior maior do que todas as galáxias. Olha, imagina isso, que loucura. Quantos neurônios a gente tem? Mais que as estrelas. A alma maior do que todas as galáxias juntas. Aí ele falava que a única coisa para preencher essa alma é a Deus, porque ele é maior do que tudo, né? Isso é muito importante entender. Mas você tocou num ponto que eu bato muito nessa tecla. Por exemplo, a pessoa fala, porque eu vou orar e Deus vai resolver tudo. Deus não vai perdoar por você. Exato. É a primeira coisa. Deus não vai descer e liberar perdão por você, por exemplo. Deus não vai pedir perdão por você também. Então isso já está encontrando uma coisa que Deus não vai fazer por você. Então não é com a espiritualidade que você resolve tudo. Ela
Faz parte, não tem como tirar de você, mas você precisa dar passos emocionais, tomar decisões, buscar formação, se conhecer, senão você vai ficar travado na sua vida, né? Eu digo sempre que a gente mostra fenômenos que eu não sei explicar todos, porque é um mistério muito superior ao meu entendimento. Mas isso não significa que a gente não possa usar esses fenômenos. Se coloca o desejo no coração de alguém de gerar perdão, pode ser espiritual, mas o sujeito mandar um comando para as pernas dele andar até a pessoa que ele tem que perdoar, ou para ele apertar os botõezinhos para quem ele tem que ligar, para quem ele tem que perdoar, para ele mandar um comando para chacoalhar aqui uma musculatura para produzir uns fonemas, a língua dele chacoalhar para ele emitir verbalmente ou fisicamente o perdão. Ele tem a parte dele. E a programação que vai travar é dele também.